É, vamos lá, atividade, vocês conseguiram fazer? Eu consegui. Eu só não entendi assim. Era qual página mesmo? É página 20 não, deixa eu ver aqui. 22. 22? 22. A 5 era 22. simples. Aham, a 5 era simples, Oilana, era Eu consegui só... fazer. Oi, não ouvi? Não, eu falei que eu consegui fazer. A 5 era simples, mano. Você tinha que resolver primeiro. Por exemplo, eu tinha x vezes x menos 4. Você resolve e depois determina o valor de A, B e C. Era só isso. Tá. Beleza? Qual é o que você tenta fazer? Ó, Michel, ó só, 8h50. Ó a falsidade. 10 minutos. Bom dia, Michele. Tudo bom com você? Que saudade. Olha, Cara, você é muito falso. eu não Caraca, quero nem professor, saber sua o que cara Ela não nem é você fala de entrou. feia. mim. Eu não quero nem saber o que você Cara, fala de Bom mim antes de eu entrar dia, na aula. Michele. Tudo bom com você? Como é que você tá? Saudade. nossa, falso. Nossa. Mentira. Professor, Nossa. o veneno tá escorrendo do lado da boca aqui. Limpa aí, professor. Nossa. Gente, que é isso? Eu não tô nem afim de saber Michele, o que não você fala de acredito mim. nisso. Fala Aí da não são gente, seus sem amigos. Gente, credo. Porque ela agora já que não fez uma bandeira ocorrência, se eu não me engano. Mas pode mandar lá agora. Michele, não acredita nelas, tá? Elas não são suas amigas. Só avisando aí. Isso é sério? Gente, vamos lá, agora falando sério, voltando aqui para a aula. A gente viu, tá começando a ver equações de segundo grau. A gente viu, igual eu falei para vocês, a parte principal que a gente tinha que saber. Determinar o que é uma equação de segundo grau. Oi? Foi o que? Só você falou. Ah, tá. O que é uma equação de segundo grau? É uma equação que pode ser escrita da forma a ao quadrado, ou desculpa, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. O que vocês já aprenderam também em relação a isso? Que existem equações completas e equações incompletas. Uma equação incompleta é o quê? Quando eu tenho b ou c ou os dois igual a zero. Se eu tenho uma desses dois valendo zero, quer dizer que é uma equação incompleta. Se eu tenho todos os A, B e C valendo números diferentes de zero, quer dizer que é uma equação completa. Até aí, alguma dúvida? Professor, Por enquanto Não, não. senhor. como você falou, tipo, pode ser b e c igual a zero, aí ficaria só a vezes x ao quadrado igual a zero, né? Isso. Pode considerar também uma equação de segundo grau quando tem só o a vezes x ao quadrado? Sim, é uma equação. Sempre que eu tiver x ao quadrado igual a zero, é uma equação de segundo grau. Tá. Entendeu? Vamos lá. Aí continuando aqui, ó. Mas o que a gente precisa saber sobre equação de segundo grau? Só que isso que eu vou falar aqui agora é de equação geral, tá? Aí a gente vai depois voltar para a equação de segundo grau, que é a raiz ou solução. Nossa, ficou pequena essa letra. 36, tá bom. Eita. Raiz ou solução de uma equação. O que é uma raiz ou solução de uma equação? Vocês lembram? É o resultado? professor. O que é uma o quê? Uma raiz de uma equação ou então uma solução de uma equação? Lembro É o não. resultado do x? É o valor de x, ó, vou colocar o seguinte, ó. É o valor de x não, o valor da incógnita. Incógnita, tem acento no, ó, incógnita, que torna a equação verdadeira. Como assim torna a equação verdadeira? Pensa o seguinte, eu tenho uma equação do seguinte, ó. 3x mais 5 igual a zero. Deixa eu trocar o valor aqui, colocar igual a mais... Deixa eu mexer na relatório aqui, 3, para ficar um valor exato. Eu tenho essa equação aqui, ó. Para eu resolver, para eu determinar a raiz ou a solução dela, como que eu faço isso daqui, ó?
eu vou resolver essa equação. Tudo que é letra vem para um lado, tudo que é número vai para o outro. Então, ó, vai ficar 3x é igual a 1. Esse menos 5 passa para o outro lado, mais 5. 3x, opa, é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3, 2. Então, a solução da equação é x é igual a 2. O que isso significa? Que se eu substituir aqui o valor de 2, essa expressão vai estar verdadeira. Vamos ver, ó. Deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. 3 vezes 2 menos 5 é igual a 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 5 é igual a 1. 6 menos 5, 1. 1 é igual a 1? É. Então, essa expressão aqui, ó, 2, é a solução, é a raiz dessa equação. Todo mundo entendeu isso? Sim. Ô, professor, Mais Pode falar. da outra vez, da outra aula, você tinha passado. Até que eu fiquei com dúvida. Você tinha passado esse 1 pro lado do 5 e do 3x e colocado 0. Sim, é porque era equação de segundo grau. Sempre quando for equação de segundo grau, a gente tem que igualar a zero. Tem que ficar igual a zero. Nesse caso aqui, é uma equação de primeiro grau. Eu estou resolvendo ela. Estou descobrindo o valor de x. Entendi. Mas se fosse 3x ao quadrado, aí É. teria que passar o 1 pra lá e ia ficar, né? Menos 1. Só que cuidado com isso. Depende do que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer resolver uma equação, é o que a gente vai ver hoje. Como a gente vai fazer? Naqueles casos, na última aula eu expliquei para vocês para a gente identificar os coeficientes, para verificar se é uma equação de segundo grau. Entendeu? Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho isso daqui, ó, x ao quadrado mais 3x é igual a x ao quadrado menos 5 mais x. Isso daqui é uma equação de segundo grau? Acho que é. Batendo o olho, tem x ao quadrado, então é uma equação Sim, de tem x segundo ao grau. quadrado, então é de segundo grau. É o que a gente É, pensa, né? Deixa assim. Mas é? Mas não é Vamos igual ver. a zero. Oi? Ah, não, deixa. Vai, continua. Como vocês falaram, não é igual a zero. Para eu verificar se é uma Vai, tá equação certo. de segundo grau, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar tudo para lá. Então, ó, x ao quadrado mais 3x. Esse x ao quadrado passa para lá. Menos x ao quadrado. Menos 5 passa para lá, mais 5. Mais x passa menos x igual a zero. Olha quando eu for resolver aqui agora. Ó. X ao quadrado menos x ao quadrado, corta, dá zero. 3x menos x, 2x mais 5 igual a zero. É uma Ah, equação de segundo grau? Não. Não. Então, por isso que eu falo, para a gente identificar se é uma equação de segundo grau, a gente tem que fazer isso aqui, ó, colocar igual a zero. Para Não é? resolver, aí é outra coisa. entendi. Agora fez sentido. Porque eu nunca tinha visto aquilo que você fez de isso daí, de colocar igual a 0. Sim, Nunca tinha não, visto. só tem, É, por isso que eu achei estranho, mas agora eu entendi. Fez sentido. entendeu? É só para identificar se é uma equação de segundo grau ou não. Sim, aí pra resolver, resolve normal, né? Igual a de primeiro grau. É, a gente vai chegar lá, calma. Vamos por parte. Então, primeira coisa, todo mundo relembrou o que é uma equação, o que é uma raiz, uma solução de uma equação? Professor, eu entendi mais ou menos isso aí. Não entendi muito, não. O que você não entendeu? Tudo. Ok. Mas eu tenho uma equação. Como é que você resolve uma equação? Não, Até pra tipo, gente... é mais essa aqui, a de vermelho. A de vermelho aí, a de É vermelho. só substituir, ô Vitor. Mas por que um igual a um? Ué, pensa aqui, ó. Eu quis provar, pensa assim, eu fui fazer a prova real. Eu quis provar o seguinte, que se eu substituir esse valor aqui, ó, que eu descobri, esse 2 aqui, Ah, nessa equação, o resultado vai dar verdadeiro. Então, ó, eu vou substituir aqui no lugar do x e vou verificar se os dois lados estão certo. Ó, substituir o x no lugar do 2 aqui, ó. O 2 no lugar do x, quer dizer, o contrário. ah, tá, entendi. Aí eu substituí, resolvi. 3 vezes 2,
6. Menos 5, repete menos 5. Ele fala que isso é igual a 1, que está aqui. 6 menos 5 dá quanto? 1. 1. E do outro lado é igual a 1. 1 é igual a 1? Sim. Ah, Então tá entendi. certo, Entendi. entendeu? Entendi. Então, essa parte aqui de resolver equação, de primeiro grau, vocês já viram já, que é equação simples. Sempre quando for uma equação de primeiro grau, como é que a gente faz? Tudo que é letra vai para um lado, tudo que é número vai para o outro. Aí lembrando que quando troca o de lado da igualdade, desse tamanho da igualdade passa para o outro lado, a gente vai inverter a operação. Inverte. Se estiver somando em relação a x, passa subtraindo, se estiver multiplicando, passa dividindo e por aí vai. Só que agora a gente vai começar a ver outra coisa importante. Quando a gente trabalha com uma equação de primeiro grau, que é esses casos aqui, x, com uma letra só x, y, mas que eu só tenho um grau, ou seja, o expoente aqui não está elevado ao quadrado, ao cubo, essas coisas, eu só tenho uma resposta correta, só tenho uma solução. Se eu colocar qualquer outro valor aqui, ó, diferente de 2, a resposta aqui vai dar errada. Vai dar isso aqui, por exemplo, se eu colocar, eu quero que o x vale 1, vai dar errado, ó. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 2, 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 é diferente de 1. Então, quando a gente fala de equação de primeiro grau, só tem uma solução correta, beleza? Beleza. Beleza. Aí agora uma equação de segundo grau. Vamos determinar agora solução, raiz ou solução, né? Raiz ou solução de equações do segundo grau. Primeira coisa que vocês têm que saber, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, podem acontecer 3 respostas. Como assim 3 respostas? Vamos lá. Eu posso possuir 2 respostas reais e diferentes. Por exemplo, eu posso pegar uma equação e o valor dela vai dar, a resposta dela, a solução, vai ser 2 e 3, por exemplo. A resposta pode ser menos 4 e 4. A resposta pode ser 0 e 3. Dependendo da equação, a gente consegue ter mais de duas soluções, 2 respostas, né? Reais, ou seja, pode ser qualquer número, e diferentes. A gente pode possuir 2 respostas reais e iguais. Como assim reais e iguais? Quando a gente vai resolver, as duas soluções, por exemplo, vão ser 0. As duas soluções vão ser 2. As duas soluções vão ser menos 1. Só que assim, a gente vai achar 2 respostas, só que as 2 respostas vão ser iguais. Ou então, o terceiro caso, não apresentar raízes reais. Raiz não, colocar respostas, né? Melhor. Respostas reais. Como assim não apresentar respostas reais? Não vai existir número real que vai ser solução dessa resposta. Esse terceiro caso aí a gente vai ver mais para frente. Como posso explicar para vocês já entenderem? Quando eu falo de números reais, vocês lembram dos conjuntos numéricos? Sim. Natural, Isso, racional. vamos só revisar aqui então. Primeiro, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Depois aqui, os números inteiros, que são os positivos e negativos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos esses. Depois dos números inteiros, tem os números racionais. Quais são os números racionais? Os números que podem ser escritos em forma de fração. Números com vírgula, né? 1,2, 1,3, 1,5. Positivos e negativos. Irracionais. Tem aqui do lado ainda os irracionais. Quais são os números irracionais? Os números irracionais são os números que não podem ser escritos em forma de fração. São basicamente as dízimas que não são periódicas, que normalmente são raízes de números, raízes quadradas, né, de números primos, que não são. E a gente viu o seguinte,
Todos esses números fazem parte dos conjuntos dos números reais. Até agora a gente aprendeu o seguinte, ó, que todos os números são reais, não é? Sim. 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 Só que eu acabei de falar aqui com vocês o seguinte, ó, que não é que dependendo da solução aqui, ó, a gente não vai apresentar a resposta que não apresenta as raízes reais. Por quê? Porque existe um conjunto numérico aqui que vocês não viram ainda, que é o conjunto dos números complexos ou números imaginários. Aí só para vocês entenderem o que são eles. São as raízes quadradas de número negativo. Isso aqui, até agora, vocês aprenderam que isso não existe. Só que não é que não existe. Isso aqui é um número imaginário. Ótimo. Imaginário. Então, assim, toda vez que aparecer que não apresenta resposta real, é porque vai aparecer em algum momento uma raiz quadrada de número negativo. Então, aí, por que eu estou falando isso? Porque cuidado como é que você vai colocar a resposta. Se você, por exemplo, chegar nisso aqui, ó, numa equação que não apresenta raiz real, você não vai escrever não tem resposta. Você vai escrever não apresenta raiz real. Beleza? É só para depois eu não tirar ponto de vocês e vocês não reclamarem. Só precisava falar isso. Beleza. Tá bom? Nossa, aquele até agora chegou, né? Antigamente você falava só até os reais. Até agora. Isso, exatamente. Isso. Mas a gente não, só que vocês ainda não vão ver esses números complexos, não. Na verdade, só no terceiro ano e olhe lá ainda. Que não usa para nada. Só eu que uso, só quem faz engenharia elétrica, essa parte de elétrica que usa isso. Então, vamos lá, então. Então, todo mundo entendeu. Quando a gente fala, então, de equação do segundo grau, a gente normalmente vai ter duas soluções. Aí, reparem o seguinte, a quantidade de graus de uma equação é a quantidade de soluções que ela tem. Então, por exemplo, uma equação de primeiro grau, que é essa equação aqui, ó, ela só possui uma solução. Uma equação de segundo grau, ela vai possuir duas soluções. Uma equação de terceiro grau, 3 soluções. E por aí vai. Até aí, alguma dúvida? Não. Solução, no caso, é resposta, né? Isso, é a resposta. Ah, tá. Na prática eu vou entender melhor. Hã? Na prática eu vou entender melhor. Sim. Vamos lá, então. A gente vai começar agora a determinar as soluções. Vamos lá. Eu vou explicar duas formas com equação incompleta e depois vou explicar duas formas com equação completa. Beleza? Então, vamos lá. Soluções de equações do segundo grau. Primeiro caso aqui, ó, equação. Vou colocar de vermelho. Equação polinomial. Não, equação de segundo grau incompleta. Aí eu vou colocar assim, ó, com B igual a zero. O primeiro caso é esse. Como que é uma equação de segundo grau incompleta com B igual a zero? Seria algo assim, ó. X elevado ao quadrado. Deixa eu colocar com a forma genérica primeiro. A x elevado ao quadrado mais c igual a zero. Isso aqui que é uma equação de segundo grau com b igual a zero. Como que a gente vai resolver isso? Esse caso aqui é um dos que é mais fácil de resolver. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Nesse caso aqui, ó, como que a gente pode resolver? Alguém tem alguma ideia? Não. Eu sou- Vamos lá, o que que a gente vai fazer?
Vamos isolar. O x ao quadrado vai ficar na esquerda. E esse 16 menos 16 vai passar para o lado de cá. Nessa equação aqui, ó, a gente vai resolver como se fosse uma equação de primeiro grau. Aí pensa o seguinte, ó. Se eu tenho x ao quadrado aqui, ó, eu quero tirar esse x ao quadrado. Eu quero que a resposta seja x aqui. O que que eu preciso fazer? Tirar raiz Raiz quadrada. quadrada. Se eu tirar raiz quadrada de um lado, eu tiro a raiz quadrada do outro também. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Só que aí repara o seguinte, eu falei que uma equação de segundo grau tem sempre duas respostas. Só que a gente só achou uma. E aí, o que está errado? Eu expliquei errado, será? Vê se vocês conseguem imaginar. Ah, não sei, não. Tem outra forma de fazer? Não. Pensa o seguinte, é raiz quadrada de 16, não é? Para eu É. determinar a raiz quadrada de 16, o que que eu tenho que fazer? Eu penso dois números que multiplicados por ele mesmo vai dar 16, correto? Sim. Se eu multiplico, igual vocês fizeram, 4 vezes 4, 16. Então, a resposta é 4. Só que se eu multiplico menos 4 vezes menos 4, dá quanto? Vai dar 16. Menos com menos dá mais, dá 16. Então, a solução aqui agora, toda vez que a gente resolver uma raiz quadrada, vai ser o quê? Mais ou menos 16. Então, aqui, ó, possui duas respostas que são diferentes. Uma resposta é o mais 4 e a outra resposta é o menos 4. Aí vai botar sempre assim, um mais e um menos embaixo. Exatamente. Nossa, meu Deus, hein? Pera, tem que colocar assim? Aham. Não pode colocar, tipo, mais 4 ou menos 4, não? Tem que ser os dois? Pode. Não, pode. Só que aqui é assim é mais fácil, eu acho. Mas, Beleza? tipo, pode dar outro resultado? Ou é só, assim, negativo e positivo? Nesse caso aqui, normalmente vai ser assim, positivo e negativo. Mas existem casos que vai dar diferente. Tipo, número mesmo, né? Tipo, 1 e 3, sei lá. Entendi. Vamos lá, vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Só que nesse caso aqui, ó, o A vale 1. Então, vamos lá, vamos pegar outro exemplo. Você tem 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Mesma coisa eu vou fazer, eu vou isolar a letra aqui, ó. 2x ao quadrado é igual a 50. Só que reparem o seguinte, eu já expliquei isso para vocês. Toda vez que a gente tem um número assim, a gente pode, por exemplo, tirar a raiz quadrada aqui? Poder até pode. Só que se a gente faz isso daqui, esse 2 vai continuar dentro da raiz. Então, eu recomendo, quando eu tenho um número junto com a letra aqui, passar esse número dividindo primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 50 sobre 2. 50 dividido por 2, 25. X ao quadrado é igual a 25. Aí agora aqui sim, tira a raiz quadrada. X é igual. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. 5. Ou Então, menos. mais ou menos 5. Resposta aqui final, mais ou menos 5. Se eu substituir aqui ou mais ou menos 5, a resposta vai estar correta. Beleza? Beleza. Alguma dúvida nesse aí? Não. Sim, não? Não. Tranquilo. Show, então. Vamos pegar o próximo caso aqui. O próximo caso vai ser o quê? Sofia e Manu, vocês estão aí ou vocês estão vendo o Lúcifer? Caraca, se fosse Lúcifer. Você já me falou. Cara, a desconfiança Qual dele. Que isso, João Pedro? Você acha que eu ia parar a sua aula pra assistir Lúcifer?
correndo de Eu acho isso, Tenho ai, certeza. onda, muito bom. humilhação, entendeu? Entendi porque você chamou só nós duas especificamente. Por Ó, que o será? Gabriel também tá só o fogo pra ver Lúcifer, tá? Então, gente, eu não sei de nada. Mas ele não me É, falou nada de Gabriel. cancelar a aula para assistir Lúcifer. Ai, Eu nunca mais nunca falar também, faria não. isso. Faria sim, sua cara fazer isso, Gabriel. Olha, Com certeza eu faria, velho. Sério mesmo. Vamos lá, voltando aqui então. Como vai ser uma equação de segundo grau incompleta com C igual a zero? Primeiro igual fazer igual ao outro. Como que vai ser isso na forma genérica? Vai ser algo semelhante a isso. Ó. A x ao quadrado mais bx igual a zero. Então, quando eu tenho isso daqui... nossa, olha o veneno escorrendo. Professor, se escreveu incompleto. Hã? Lá em cima tá incompleto também. Você escreveu incompleto lá em cima também, não? Sim, Ana. Essa aqui é incompleta com B valendo zero. Eu tenho Ah, valor de C. e Essa vai aqui é ter incompleta completo? com C valendo zero. Vai ter completo? Vai. Então, vamos lá. Nesses casos aqui, esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas não é difícil de entender também. Vamos lá. Como que são esses casos aqui, ó? Vou pegar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 6x. Ah, caraca, não. Ah, que raiva. Deixa eu voltar só num aqui, só para explicar para vocês que agora que eu lembrei. Tem um caso aqui, ó. Desculpa, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, só para não depois não falar que eu não falei. Se eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado mais 16 igual a zero. Como que eu vou resolver isso aqui? X ao quadrado menos 16. Tira a raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de menos 16. Aí vai chegar naquilo que eu falei com vocês, ó. Existe um número real que o resultado é raiz de menos 16? Existe não. algum número que eu multiplico Não. por ele mesmo o resultado é menos 16? Então, esse caso aqui, ó, quando aparece assim, a gente vai colocar aquilo que eu falei com vocês, ó. Não existe raiz real. Beleza? É só para não... Beleza? Entendeu? Então, quando chegar nesse caso aqui, é porque não existe raiz real. Vamos lá. Tá bom. Voltando aqui, então. Isso aqui, ó, é uma equação de segundo grau incompleta com C valendo zero. Alguém tem alguma ideia de como que resolve isso? Não. Não, nada, nada? Vai isolar o x ao quadrado ou 6x? Não sei, ué. O que que você acha? O que que você faria para resolver? Eu passaria o 6 pro lado do zero. Passaria o 6 para o lado do zero. Vamos ver, então. X ao quadrado é igual a menos 6x. E aí? Não, só o x, só o 6 só. Só o 6? Eu não sei não, tá? Fazer assim? É. Não, sabe que não pode, tá errado. Isso aqui que eu fiz, poderia. Ó, como é que é uma forma de resolver? Você poderia fazer isso aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Posso cortar esse ao quadrado com x. Por quê? Porque x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. 6x tem x mais, corta um x. X é igual a 6. Achou uma solução. É uma forma de fazer? Entendi, foi nada. Eu sei, mas eu expliquei rápido por isso mesmo. Só que a gente só tem uma solução aqui. Qual que é a forma correta de se fazer? Ó? Vamos lá. Tirar a raiz quadrada do x elevado ao quadrado aí? Tirar a raiz aqui, do nada, assim? É. Não. Porque para eu tirar a raiz quadrada, eu precisaria tirar de tudo. Se você faz isso aqui, ó, x ao quadrado, isola lá, ó, 6x. E aqui tira a raiz quadrada, até pode. Só que você achou isso aqui, ó. Raiz de 6x não tem como resolver. Então, acabou ali, parou ali. Entendeu?
Vamos lá. Como que eu faria isso daqui? Qual que é a forma mais correta de fazer? Vocês aprenderam uma coisa chamada o seguinte, fatoração, fator comum. O que que eu posso fazer aqui, ó? Existe algum termo, alguma letra, algum número que eu posso colocar em evidência nesses dois aqui? O X. O X. Então, vou colocar o X em evidência. Se eu coloco o X em evidência, o que que vai sobrar aqui dentro do parênteses? O 2 do ao quadrado. Eu sei. X vezes X dá X ao quadrado, mais Seis. 6. Correto? Aham. Lembrando o seguinte, esse X com esse aqui eu tenho um sinal de multiplicação. Isso é igual a zero. Até aqui, todo mundo entendeu? E o X do 6, professor? O X do 6x. Ué, tá aqui, ó. Como é que eu faço a fatoração? Eu divido, ó, x ao quadrado por x, resultado é x. Coloco o x aqui dentro. Divido 6x por x, vai dar quanto? Eu cortei o x, sobrou só o 6. 6 está aqui dentro, Entendi. entendeu? Agora, prestem atenção no seguinte. Nisso aqui, todo mundo entendeu? Aham. Então, vamos lá. Prestem atenção no seguinte. Como que eu sei que uma multiplicação vai dar zero? Qual que é a regra? Como que eu faço para a multiplicação o resultado ser zero? Multiplicar por zero? Para uma multiplicação, se eu tenho dois números e a multiplicação, o resultado é zero, significa que um dos dois vale zero, correto? Sim. Então, pensa o seguinte, eu vou multiplicar o estojo do óculos pelo celular. Se o resultado dá zero, quer dizer que ou o estojo vale zero ou o celular vale zero. Então, aqui, ó, reparem que a gente tem essa multiplicação. Ó. Eu tenho essa multiplicação de x e aqui dentro, vou colocar de outra cor, de verde, x mais 6. Para essa multiplicação aqui dar zero, eu tenho duas soluções possíveis. A primeira solução, ou esse primeiro termo aqui, ó, x é igual a zero, solução, ou então, vou colocar aqui do lado, ó, ou essa parte aqui vale zero. Então, x mais 6 é igual a zero. Pronto, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Agora a gente consegue resolver. Tá, mais 6 passa para o outro lado o quê? X menos 6. Achamos as duas soluções. A solução 1, x vale zero. Solução 2, x vale menos 6. Se eu substituir qualquer uma dessas duas equações aqui, dessas soluções, desculpa, desses números, aqui o resultado vai estar correto. Alguém fala alguma coisa? Mas pra que tem que ser igual a zero? Tipo, eu não entendi porque eu não entendi o que você falou que, tipo, um deles é zero. Eu não entendi isso muito. Pensa o seguinte, eu tenho uma multiplicação de dois números. Não sei que números são esses. Vamos colocar aqui, ó. Pensa o seguinte, ó. Vou chamar aqui de A e aqui de B. E o resultado dessa multiplicação, desse produto aqui, é zero. Tenta achar alguma solução aqui, como que eu... para esse resultado, para essa equação aqui, para essa multiplicação dá zero. O que tem que ser? Eu posso, por exemplo, colocar aqui 2 e 3? Não. Não. Eu posso colocar 5 e 10? Não. Não. Então, o que tem que ser? Para o resultado de uma multiplicação dar zero, pelo menos um dos dois tem que ser zero. Ou o A vale zero, ou o B vale zero. Você concorda comigo ou não? Sim. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui de x vezes x mais 6. Pensa que esse é o valor de A e esse é o valor de B. Isso dá zero.
Então, eu tenho duas soluções. Ou o A vale zero, que é a primeira solução que eu achei. Ou esse primeiro termo aqui, o x vale zero. Entendeu? Aham. Ou então, o B aqui ó, vale zero, que é o segundo caso, que é esse aqui, ó, x mais 6 igual a zero. Então, achei duas soluções diferentes. Ou o x vai valer zero, ou o x vai valer menos 6. Entendi. Entendeu mesmo? Deixa eu Entendi. ver agora. Vamos lá, façam vocês, vou passar um aqui para vocês fazerem, ó. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Façam aí rapidinho, vou pegar um pouco d'água. E aí, fizeram? Calma aí. Não, cara, tava pegando o caderno. Nossa senhora. Ah, professor, isso aí vai ser a mesma coisa do de cima. Aí, Ué, tá travando aqui. E aí, conseguiram? Fala aí. Tá bem, eco. Vamos lá, como é que vai ser isso aqui, ó? Colocar em evidência. X aqui vai ficar, então, x menos 4 igual a zero. Mesma coisa. Primeira solução, x igual a zero. Segunda solução, ou x menos 4 igual a zero. Deixa eu colocar aqui pro ladinho. X é igual a menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Simples assim. Duas soluções diferentes. Beleza? Beleza. Para finalizar, o último caso aqui. Esse último caso é o que eu acho mais difícil. Professor, Oi? depois você coloca negociado assim, pra eu poder tirar print. Aham. Com B igual a zero e C igual a zero. Esse aqui, se eu não me engano, não tem nem no livro de vocês. Deixa eu confirmar aqui. Não tem nem no livro de vocês. Então, prestem atenção que esse aqui é um dos mais difíceis. E assim, se vocês não souberem, provavelmente vocês vão reprovar na minha matéria, tá? Porque isso é complicado. Eu tô botando terror assim, mas é verdade. Ó, Nossa. x ao quadrado é igual a zero. Ó, tô reclamando que eu tô sentado há muito tempo. Essa aqui é a forma genérica. Prestaram atenção, né? Sim. Como que a gente resolve isso daqui, ó? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho x ao quadrado igual a zero. Quais são as soluções aqui possíveis? É igual a zero. só? Se eu tenho algum número, por exemplo, É o 3x quê? ao quadrado é igual a zero. Qual que é a solução aqui? X é igual a zero. Ué. Sempre quando...
Entenderam ou não? Não, lógico que mas- não. É só isso? É só isso. Não, se for que é difícil. E eu achando que é uma conta gigante, que daria meia hora pra Ele fazer. falou Não. isso, eu já pensei, pô, mano, reprovar, meu Deus. Eu achando que é um Só negócio zoando, só, sério. calma. Essa aqui é a mais fácil que tem, é só isso aí, só. É só botar Né? x igual a 0. Exatamente. Quando a gente tem o B e o C igual a zero, a resposta vai ser zero. A solução vai ser zero. Não se tem número negativo, se eu tenho aqui, ó, menos 5x ao quadrado igual a zero. Solução, x é igual a zero. Só que aí cuidado com o seguinte, tem duas respostas, né? O 0 e o 0. Quer dizer que as duas respostas são iguais, o 0 e o 0. Beleza? Como assim, 0, 0? É porque, assim, a gente tem que considerar que possui duas respostas corretas. Sempre na equação de segundo grau vão ter duas respostas corretas. Lembra que eu falei que elas podem ser duas respostas iguais, duas respostas diferentes, ou não apresentar respostas reais. Nesse caso aqui, ó, são duas respostas iguais. Seria como se fosse o caso. A primeira solução, x1, vale 0, e a segunda solução, x2, também vale 0. Entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, são duas respostas diferentes. 0 e mais 4. Duas respostas diferentes. 0 e menos 6. Nesses aqui de cima, nesse aqui, ó. Duas respostas diferentes. Mais 4 e menos 4. Mais 5 e menos 5. E esse aqui não apresenta raiz real. Beleza? Alguma dúvida de como que resolve essas equações incompletas? Não. Não. Volta lá pra tirar o print. Eu copiei Eu não vou copiar nesse vivo ele. print. Eu não copiei não, cara. Professor, acabou por aqui, né? Acabou, vou tirar a fotinha, calma aí. Ô, Michele, eu vou copiar, acho que é melhor, ver se fica melhor, deixa ela pra enxergar. Quê? Vou fazer assim, calma aí. Pode fazer um de casa, cara. Eu tiro aqui. Professor, manda lá no outro, grupo, você manda, pô. Pode mandar, pode mandar. Eu sei, eu sou professor. Ó, mandei a primeira. Deixa eu parar de gravar aqui, deixa eu tirar a foto para liberar vocês. Gente, e eu me preparando para um negócio mó difícil. X igual a 0. É tranquilinho, pô. É só enche o saco de vocês só. Não, Quem fiquei tiver com como medo. liga aí,